Mais uma edição aqui do nosso podcast Carreira e Negócios, e hoje a gente vai falar não só de carreira corporativa, mas vamos falar bastante da transição dessa carreira e que caminho que você pode fazer. Seguir o mundo do empreendedorismo, seguir o mundo dos conselhos, né? E aqui ninguém mais é com capacidade para falar sobre isso que Faria Souza, que é o fundador do Board Academy. Olá, Jorge, tudo bem? Primeiro, um prazer, uma honra enorme estar aqui no seu podcast, para que a gente possa compartilhar aqui muitas experiências, jornadas, rodagem e principalmente, né, aquilo que eu sempre faço com muito amor, que é impactar as pessoas para o futuro delas, né? Então vai ser, eu tenho certeza, um bate-papo aqui muito rico. Muito bom, muito bom. Estou pensando aqui em tentar fazer um pouco de trás para frente, né? Então, Tá. começar aqui com o Board Academy. Para quem não conhece, né? O que é o Board Academy? A Board Academy, ela é uma EdTech, né, de formação, desenvolvimento e certificação de conselheiros, né? Ao longo da minha jornada, Jorge, eu tive a oportunidade de ver que muitos empresários aqui no Brasil, que na sua grande maioria empreendem por necessidade, cometem muitos erros. E aqui vai a primeira frase de impacto aqui do nosso podcast, que é: no mundo dos negócios não existem novos erros, existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. E com essa frase, eu posso abrir aqui, né, falando um pouco mais de como é importante ter um conselho, ou seja, um corpo, um colegiado, algumas pessoas ali para te ajudar como empresário, ou mesmo pelo menos um conselheiro no teu negócio, né, que já tenha vivido, já tenha passado por alguns desafios, que possa orientar, ajudar o empresário brasileiro. E hoje, assim, só grandes empresas têm conselho, né? Como é que está esse cenário e assim, qual é a tua visão? A visão é a seguinte: quem vem primeiro? Muita gente fala assim, só as grandes empresas têm conselho. Elas têm conselho porque são grandes ou são grandes porque têm conselho, né? Aqui fica o desafio para quem está nos ouvindo. Então, as empresas que são e hoje precisam ter conselho por força de lei, a 6404, são os conselhos de administração, são as grandes empresas que estão listadas na Bolsa, né? B3, Novo Mercado. Mas é importante deixar claro o seguinte: se a empresa, a pequena e média empresa, quer ser grande um dia, ela precisa ter os fundamentos mínimos de governança. E esses fundamentos mínimos também passam ou perpassam aí por ter um conselho. Pode ser num primeiro momento, Jorge, um conselho consultivo, que ele não decide pela empresa, ele está ali para apoiar o empresário. E no segundo momento, sim, um conselho de administração. E assim, pensando, e aí tem uma população enorme de empresas que está desassistida com relação a isso, né? Pensando assim, qual o tamanho mínimo de uma empresa já para fazer sentido, valer a pena ter um conselho consultivo? Legal. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo aqui do mercado americano, né? Mercado super evoluído, e o Brasil sempre acaba recebendo 3, 4, 5 anos depois de um movimento lá fora, a gente recebe essa novidade aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque hoje no mercado americano, quando você vai constituir uma empresa, na maioria das vezes você contrata então um contador, um advogado e um conselheiro para te ajudar. Então isso já está no nascedouro das empresas americanas. Uma empresa faturando zero. Zero. Uma startup, por exemplo, né? Então, vou começar meu plano de negócios, vou colocar de pé o estatuto social ou o contrato social da empresa com o CNPJ. Naquele momento, no mercado americano hoje já funciona assim: contrata um contador, um advogado e um conselheiro. Isso certamente vai chegar aqui no Brasil. E aí você me perguntou de números. Hoje, em torno de 60 mil empresas no Brasil têm porte e complexidade para estruturarem, montarem os seus conselhos e crescerem ainda mais. Essas empresas, Jorge, elas têm um faturamento entre 5 milhões no ano até 300 milhões. Uhum. E assim, quais seriam as vantagens e desvantagens de ter um conselho? Uma empresa que fatura 5 milhões no ano. Só tem vantagens nesse caso, porque o conselho, e aí, né, tem muita, infelizmente ainda tem muita gente que não conhece bem o papel do conselho ou dos conselheiros, que eles estão ali não só para olhar o DRE, o balanço, as auditorias. Isso é coisa do passado, né? O conselho que olhava só pelo retrovisor, que a gente fala, olhando só para os relatórios, pouco conseguia contribuir para o crescimento dessa empresa. Hoje, o papel do conselheiro é bem diferente, Jorge. É o papel de olhar para o para-brisa, olhar para frente,
não ser um freio, e sim um guarda-reio dos empreendedores, dos empresários pelo Brasil. Então, o papel do conselheiro hoje, ou do conselho, só traz benefícios. E muita gente até me pergunta, mas Faria, será que não é caro montar um conselho? Não, pelo contrário. Dependendo do tamanho da empresa, do momento que ela está vivendo, inclusive, existem conselheiros que estão iniciando o processo dele ali como conselho, no conselheiro, ele pode ser pro bono, inclusive, esse trabalho, ali como se fosse uma residência médica, né? Toda vez que o médico se forma, ele precisa ter ali um período de 6 meses, 1 ano como residência médica. Isso também funciona para o conselho das empresas. E aí pensa, então você está falando o seguinte, que às vezes é uma conexão, é uma ideia, é alguma sacada que alguém que está trazendo de fora pode fazer toda a diferença para o negócio, para a velocidade do negócio, que justifica qualquer investimento, né? Pode não, na maioria das vezes faz diferença. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, né? Quando você contrata, então, um conselho de 3 pessoas para a tua empresa média, que está faturando ali em torno de 5 milhões no ano, pessoas que têm experiências diversas, então um financeiro, um cara de inovação / tecnologia e outra pessoa de recursos humanos ou de gente. São pilares aí super importantes. Cada um tem uma visão diferente, Jorge. Eu costumo dizer que num conselho que ajuda e apoia o empreendedor, o empresário, cada um está subindo a mesma montanha de lados diferentes, com rodagens, experiências diferentes, ou seja, para minimizar aquilo que a gente chama de ponto cego do empresário, que ele não consegue estar vendo, mas que certamente ele vai pagar um preço muito alto. E a gente tem vários exemplos aqui que eu tenho visto. Por exemplo, tributário, né? Toda essa parte tributária que é confusa no Brasil. Então, se você não tem alguém para te ajudar, te orientar o caminho que você deve seguir, certamente você vai pagar mais do que deveria, pode ser multado por não estar fazendo da forma correta. Então, assim, precisa ter conhecimento. E os conselheiros estão ali para ajudar a apoiar o empresário. E ele é quase um consultor também, então, né? Existe uma diferença muito grande aqui, tá? Então, assim, essa é uma questão que muita gente me pergunta, qual é o papel ou a função do consultor e do conselheiro, né? E aí, a maneira mais fácil de explicar isso é o seguinte, o conselheiro, ele faz as boas perguntas, enquanto o consultor traz as respostas. Então, assim, o papel do conselheiro é instigar o empreendedor, o empresário, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer. Já o papel do consultor tem começo, meio e fim. Do conselheiro, não. É ao longo do tempo que ele vai ficar ali ajudando o empresário. Entendi. E aí, vamos supor, então, que eu tenho uma empresa que fatura 5 milhões por ano. Tá. E eu quero montar um conselho. Quais são os passos? Como é que eu faço para montar o conselho da minha empresa, né? Bom, primeiro, o ideal seria você conhecer qual é o papel, né, mínimo desse conselho, como é que ele vai poder te apoiar, né? E reforçando, como eu falei, o papel do conselho não é ficar olhando só para relatório, DRE, essa coisa toda. É principalmente abrir conexões, abrir a visão dessa empresa para o futuro. Aquilo que a gente fala que é a ambidestria, né? Então, o conselho tem aqui o papel de desafiar o empreendedor ou o empresário. Jorge, nesse caso, primeiro, fazer com que o motor que está funcionando hoje funcione bem, que seja um negócio rentável e que cresça, e ao mesmo tempo o conselho tem o papel ali de desafiar para que esse negócio possa ampliar para aquilo que a gente chama de ecossistema empresarial. Agora você está falando que, dependendo, mesmo duas empresas faturando a mesma coisa, elas podem estar em momentos diferentes, claro. e o papel do conselho pode ser diferente, né? Como que, então vamos supor que eu estou montando o conselho da minha empresa. Como que eu descubro qual é o papel do conselho para aquela empresa especificamente? Legal. O ideal é que primeiro você busque uma formação, mesmo como empresário, que você busque uma formação em governança. E dentro das formações de governança a gente tem várias formações para conselheiros, para você entender qual é o real papel desse conselho. E como ele pode ser a ferramenta ou a caixa de ferramentas que você precisa na tua empresa. Como você bem colocou, cada empresa tem o desafio do dia. Umas estão com desafios do caixa, por exemplo, de ter uma melhor gestão do caixa do dia a dia. Outras têm, por exemplo, dificuldades ou desafios com gente. Então, recrutar, selecionar, contratar, reter pessoas na sua empresa. Então,
Isso vai variar muito de acordo com o momento e o desafio que a empresa tem. A gente vai dar o remédio certo via conselho. Tá, e você está falando de entrar num curso de conselheiro, governança, não para a pessoa se tornar um conselheiro, mas para ele ter a capacidade de fazer sua autoavaliação, entender aonde pode ter potencial ponto cego e qual seria o papel do conselho para complementar essa necessidade. Né? Sim, e mais do que isso, né? Ele sabendo qual é esse papel do conselheiro, ele vai poder, inclusive, pedir mais ajuda de maneira correta para esses conselheiros. Porque, assim, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho me serve, né? Então, é muito importante que o empresário que está ouvindo a gente aqui hoje, ele entenda e aumente esse nível de consciência da importância de ter um conselho para ajudá-lo. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro muito bem do meu primeiro conselho. Como é que eu cheguei no meu primeiro conselho? Naquela época eu atuava como diretor de operações do Walmart e um grande amigo, empresário, aqui de São Paulo, ele fez uma palestra na empresa dele para mostrar um pouco como era a empresa e naquele momento, ao final, eu perguntei para ele, né? Tinham vários diretores lá. Você já pensou, William, o nome dele é William, você já pensou em montar um conselho para a tua empresa? Aí ele ficou assim, mas como é que é isso? E aí eu falei para ele, olha, busca formações e informação no mercado, porque certamente o conselho vai te ajudar. Ele buscou uma formação e ao final dessa formação ele me chamou e falou, olha, eu quero montar um conselho, estou muito preparado para isso, a empresa também, da importância de ter, né? Ele estava entendendo a necessidade de ter um conselho e aí a gente acabou montando e estruturando o conselho dele. Uhum. Tá, aí você comentou aqui do papel do conselho, né? Então vamos supor que, bom, a pessoa o dono dessa empresa que está faturando 5 milhões por ano, ele entendeu um pouco quais são os pontos cegos, ou pelo menos onde que ele tem que explorar, qual seria o papel do conselho. Aí qual é o passo seguinte? O passo seguinte é fazer aquilo que a gente fala que é o matchmaking, né? Ou seja, colocar alguns conselheiros de acordo com a necessidade e demanda que ele tem. E aí voltando aqui, se ele tem demanda de equacionar e melhorar a saúde financeira da empresa, ele tem que buscar um conselheiro que tenha experiência, que já tenha passado por situações, tem aí a sua caixa de ferramentas voltada para a gestão de caixa. Se ele, naquele momento, ele está bem de caixa, mas ele precisa e quer crescer a empresa dele, ir para outros segmentos, montar ou estruturar um ecossistema empresarial, ele tem que buscar no mercado, e aí a própria Board Academy pode ajudar ele em trazer um conselheiro que tenha esse know-how, esse perfil. Porque assim, né, Jorge, a gente não consegue fazer nada grandioso sozinho. Então você que é empresário, que hoje está tomando as decisões de maneira solitária, né? Na maioria das vezes vendendo o almoço para comprar janta, a gente sabe disso. Aqui no Brasil não é fácil, Jorge. Ser empresário no Brasil é um grande desafio. E como é que a gente pode fazer para continuar dar perenidade ao negócio que você tem hoje? Certamente com o apoio dos conselheiros aí. Você pode contratar 2, 3 conselheiros, que não é caro, definitivamente não pode ser caro, porque senão não faz sentido, para que possa te ajudar aí, levar a sua empresa para o futuro, né? Então, essa é a melhor forma. Da mesma forma que a gente precisa ter na pessoa física um mentor, né? Puxando a gente para cima, desafiando o tempo todo, a empresa também precisa ter um conselheiro para orientar. Tá, então nesse exemplo hipotético, então a empresa, vamos supor que ela está com um problema financeiro, não está conseguindo crescer, falou, poxa, então talvez eu tenha que resolver esse ponto especificamente, vou procurar pessoas com experiência, com bagagem, que possam aportar esse conhecimento, né? Aí o conselho ele vai ser formado pelos independentes e pessoas da empresa. Como é que monta esse? Ah, legal. Então assim, a gente tem vários tipos de conselho, né? Eu vou resumir em 2 aqui que são os mais comuns, que é o conselho consultivo para essa empresa média. O conselho consultivo, Jorge, ele não delibera, ele não decide pela empresa, ele recomenda ao empresário que siga um determinado caminho. Se esse empresário não quiser seguir o caminho, não tem problema nenhum, porque a empresa é dele e ele toma as decisões. Então, o conselho consultivo está para apoiar e recomendar. Já o conselho de administração, que são para aquelas empresas SA, por força de lei precisa ter, aí não, o conselho ele delibera, ele decide pela empresa onde ele está atuando, né? Então, aqui o papel do conselheiro é recomendar quais são as alternativas, as saídas
que o empresário pode ter para aquele desafio que ele tem. Mas aí o conselho vai ser os independentes e outras pessoas, né, indicadas. Que podem ser da própria empresa, né, os sócios, por exemplo. O ideal é que a gente tenha sempre o número ímpar de conselheiros, né, para realmente, se tiver uma votação, uma eleição em algum momento, você tem ali um número ímpar, né, dos conselhos. Mas, normalmente, o conselho ele é composto pelos sócios da empresa, mais algumas pessoas que a gente fala de fora, que são os independentes, que não tem nenhum conflito de interesse com a empresa. E aí nessa linha que você falou, você deu o exemplo, olha, a empresa está com problema, tem que acertar o financeiro, acertar várias coisas para poder crescer. Então ele pode ter um conselho independente mais focado nessa questão específica e depois 6 meses, 1 ano, renovar e falar, bom, agora Sim. eu tenho que crescer, eu tenho que mudar um pouco o perfil desses conselheiros. Conselho, exatamente. Boa dica que você está dando, né? Então, se eu tenho um desafio aqui mais quente, né, mais urgente, eu posso trazer 2 ou 3 conselheiros que têm aquela visão um pouco mais específica, experiente naquele tema, e aí depois de tempos em tempos eu vou renovando esse conselho. E aí tá bom, então a gente supõe que já montou, então os donos da empresa, mais 3 independentes. Como é que funciona depois? Qual é o rito, frequência? Tem um procedimento, tem que ajustar? Como é que funciona? Sim. Você já montou vários conselhos, né? Sim. Então, assim, como é que funciona? A gente fala que são ritos, rituais e rotinas do conselho, tá? Os 3 R's sagrados de uma boa condução de um conselho. Ritos, rituais e rotinas. E aí, para que a gente possa ter isso, o primeiro passo, Jorge, é montar um calendário temático com os principais temas do ano, né? Então, por exemplo, ali no segundo semestre, no início do segundo semestre, eu preciso trabalhar o planejamento estratégico da empresa para o próximo ano. Então, isso faz parte ali no mês de julho, agosto e setembro. São 3 reuniões. Se essa empresa decidiu ter uma reunião por mês, são 3 reuniões falando de planejamento estratégico do próximo ano. Como a gente sempre fala, o papel do conselho é olhar para frente, né? Olhar, sabe o farol alto na rodovia? Esse é o papel do conselho. Logo, ele tem que estar com a visão na estratégia da empresa, não no operacional. Então, julho, agosto e setembro são os meses que a gente trabalha no planejamento estratégico do próximo ano. Então, ao longo do ano inteiro, todo mês tem um tema para a gente trabalhar. Como, por exemplo, ali no mês de fevereiro, a gente recomenda que faça então um balanço humano da empresa, um balanço de gente. Então, quais são as performances que a gente tem do quadro de diretorias e do quadro operacional? Que pessoas a gente, ou cargos, ou posições a gente vai trazer e abrir para a empresa? Por exemplo, quem a gente vai infelizmente desligar da empresa, isso tudo é tratado numa janela de oportunidade ali em fevereiro. Ah, Farese, então lá em novembro não posso falar de gente? Não. Ali é específico para falar isso. Mas ao longo de todos os meses você também pode tratar de assuntos mais específicos e mais quentes. E aí vamos pegar essa empresa, ela vai ter um conselho consultivo, né? Consultivo. Porque, pelo tamanho e tal. Aí, como que funciona então? Vamos supor, a gente está agora, começa a primeira reunião de conselho, como é que funciona essa primeira reunião de conselho, o que acontece na próxima? Tá, a primeira reunião de conselho então é eleito, né? Existe uma pauta para essa reunião primeiro, uma pauta dos temas que serão trabalhados nessa reunião, e um desses temas a gente recomenda então que seja eleito o presidente do conselho. O presidente do conselho, ele não é chefe dos outros conselheiros, né? O que ele faz é só organizar pautas e atas para boa condução das reuniões de conselho. Então, o primeiro passo que eu daria aqui, né, deixaria como recomendação, é que seja feita a eleição do presidente do conselho. Normalmente, num conselho consultivo, Jorge, o presidente do conselho é o dono da empresa, né? Porque no final do dia ele que vai deliberar, ele vai recomendar, vai decidir que caminhos a empresa vai tomar. E além disso, novamente, a gente fala de assuntos estratégicos nessa primeira reunião para onde a empresa quer seguir. Então ali a gente tem reuniões que podem durar de 2 a 4 horas, normalmente no conselho consultivo. Os temas mais quentes e de estratégia virão, né, nessa primeira reunião para que você possa organizar esse calendário temático do ano, com ritos, rituais e rotinas.
Uhum. Então, só para entender, assim, eu tenho alguns tópicos que são quente naquele momento, né, por causa da fase da do empresa, ano né? e da empresa. Eu tenho complementar com toda a parte estratégica que eu vou populando ali. Tá. E aí vai sair uma pauta, né? No conselho seguinte, o dono tem que prestar contas. Legal como é que vai? Porque eu entendi que o primeiro reunião de conselho foi quase que um setup, né? Isso, um setup de como vai ser a dinâmica dali para frente. E aí supõe que apareceram umas duas coisas assim na discussão que já está claro que tem que ser resolvido e vai ter que ser tomada uma providência, né? Então a pergunta como é que vai funcionar essa dinâmica de uma reunião de conselho para a próxima reunião de conselho? Né? Quem presta as contas? Tem alguma atividade? Ou é só uma recomendação? Como é que é esse processo? Não, tem sim. Você sabe, Jorge, é interessante isso que você estava me perguntando, porque ora eu atuo no conselho, né? Hoje eu sou conselheiro de 4 empresas e ora eu sou CEO da Board Academy, que eu tenho que prestar conta para um conselho também. E me dá um frio na barriga enorme toda vez que eu tenho uma reunião de conselho, porque eu sei que os conselheiros vão me desafiar. Mesmo eu sendo 100% dono da minha empresa, né? Da Board Academy. Mesmo assim, eu tenho certeza que eles vão me desafiar. E é importante que o dono também preste contas. Porque o ser humano, assim, não tem jeito, né, Jorge? Se você não presta conta para alguém, você vai tocando da forma que você acha que é correto. E na maioria das vezes, a tua forma não é a melhor forma. Então é importante que sim, você preste contas. E tem prioridade, né? O tático e o estratégico acaba engolindo comendo o outro. A agenda desse empresário, né? Então sim, tem um rito lá de apresentar resultados então do mês anterior. Então normalmente em linhas grandes, né? Faturamento, caixa, como é que a gente está de resultado e gente. Sempre começando por gente. Então tem essa rotina. Se mudou alguém, saiu alguém, se a gente contratou alguém novo, isso é importante o conselho estar sabendo. E depois faturamento, se cresce, se tem algum desafio aqui no comercial. E por último o resultado que a gente tem de geração de caixa. Tá, e isso são a parte mais, vamos falar, humana e financeira, né? Mas tem uma série de atividades que foram decididas ou discutidas no conselho. Sim. E aí também tem prestação de contas. Sim. É importante deixar claro que assim, o conselho ele não atua no tático operacional, obviamente, né? Mas se tiver que em algum momento ajudar no processo decisório desses temas, o conselho pode fazer, obviamente, desde que o empresário traga para a mesa de conselho aquela discussão, para clarear, dar mais clareza na tomada de decisão dele, mas não é papel do conselho fazer isso. Eu costumo dizer que o tempo do conselheiro ele deve ser 10% destinado para o passado, 20% olhando o presente e 70% do conselheiro, do tempo de qualidade do conselheiro, deveria ser, então, olhando para o futuro da empresa. Então, assim, estou falando de 30% do passado e hoje. Então, a reunião de conselho, se ela tem 4 horas, em torno de 1 hora no máximo deveria ser falando de presente e passado e 3 horas falando para onde a empresa vai. Você está dizendo assim, saiu uma lista de estudo muito longa e cobrar essa lista no mês seguinte já não é um conselho, né? Já está então, assim, interferindo na gestão, né? É importante que o presidente do conselho dê essa tônica daquilo que é mais importante. E aí, claro, né, a gente sempre recomenda que o conselho não atue naquilo que é urgente e sempre naquilo que é urgente para as empresas. Importante, desculpa. Importante. Só refazendo aqui. É importante que o conselho dedique mais tempo para os assuntos ou temas que são importantes para a empresa, não os assuntos urgentes. Entendi. E aí, como que você se prepara para você agora conselheiro? Vamos aproveitar os dois, né? Tá. Você como CEO e como conselheiro, né? Então, você como CEO, como que você se prepara para a reunião de conselho? Legal. E você conselheiro, como é que você se prepara também? Legal. Primeiro eu vou falar como CEO, como empresário, né? Então, assim, sempre na última semana do mês eu tenho reunião de conselho, falando do mês anterior, né? Então, por isso que a gente gasta muito pouco tempo com essas informações do passado, que são o jornal velho. Então, normalmente na última semana, então 15 dias antes, eu preparo todos os relatórios que precisam ser apresentados ao conselho e 4 temas que a gente vai trabalhar nesse conselho. A pauta, né?
A minha sugestão de pauta para o conselho, então, são sempre 4 temas. Porque senão não dá para você discutir com profundidade cada um desses temas. E do lado do conselheiro, eu normalmente recebo, então, 15 dias antes, né, eu atuando como conselheiro das empresas, eu recebo 15 dias antes esse PEC, esse pacote de relatórios que tem as informações, não só do passado, mas o que o empresário quer discutir para o futuro. E como é que você se prepara nesses 15 dias depois? Bom, aí eu recebo 15 dias antes da reunião esse material, e aí eu me debruço sobre esse material, já faço as minhas perguntas ali na hora, eu não espero chegar à reunião de conselho para fazer as perguntas de alguma dúvida, algum questionamento que eu tenha, porque isso já ajuda no processo decisório lá na reunião de conselho. Isso aqui é uma bela sacada, que é o seguinte: não deixa chegar à reunião. Então, leia o relatório, estude o relatório que está sendo apresentado para você como conselheiro, né, se preparando ali, e já tira a dúvida na hora. Então, já devolve ali para o CEO, fala, olha, eu quero saber mais sobre isso, mais sobre esse tema, e, de repente, por que a gente não está falando também desse outro tema? Isso é se preparar, se antecipar para uma boa reunião de conselho. E assim, você falou do perfil desses conselheiros, né? Então, que vai ter que trazer algum conhecimento ou do negócio ou da função, né? Que ele tem mais experiência. Como que deveria ser esse profissional? A minha pergunta é o seguinte: um cara que ele é muito bom na execução e foi um executivo muito bom, ele vai ser necessariamente um bom conselheiro ou não? O que falta, né, para um cara que se dá muito bem ser um bom conselheiro? Um bom conselheiro. Interessante a sua pergunta, e cada vez mais eu tenho certeza que um bom conselheiro é aquele que a gente chama um bom nexialista. O que é ser um profissional nexialista, Jorge? É aquele que sabe ligar os pontos da empresa, sabe ligar os desafios com as soluções. Lá no passado, a gente dava muito valor para os profissionais que eram especialistas. Depois veio o tempo dos generalistas. Hoje, a gente fala que não é um multi-especialista, não é isso. É aquele que sabe ligar os pontos, e a gente chama de nexialista. E mais do que isso, um bom conselheiro, eu costumo dizer, ele entende de negócios mais do que do negócio. O que eu quero dizer com isso? Imagina que um CFO do varejo de farmácia. Ele entende muito do varejo, negociação com fornecedores, indústria. Só que mais do que isso, para ele se tornar um bom conselheiro, ele precisa, Jorge, entender do ecossistema inteiro do varejo. Não só do financeiro, ele precisa entender de gente, de clientes, de fornecedores, de investidores, ou seja, ele precisa ser um nexialista, ligando todos os pontos para que um bom negócio possa ir para o futuro. Interessante. E aí a pessoa tem que estar preparada para ter essa visão mais ampla, mais né? ampla. Né? Senão você vai cair no mesmo viés de quem está no dia a dia da operação, né? E na maioria das vezes você é forçado, né? Porque assim, se vem para a pauta de conselho um tema que você domina, que você está na tua área de conforto ou zona de conforto, fica mais fácil para você tomar as decisões ali ou recomendar alguma coisa. Mas na maioria das vezes a gente tem visto o desafio para o bom conselheiro é que ele realmente saiba de todos os campos de visão da empresa. E que habilidades soft a pessoa tem que ter como conselheiro, que às vezes até poderia ter como executivo, mas são muito mais críticas como conselheiro? Como conselheiro, legal. Ó, são várias aqui, mas eu vou começar com uma que é a mais importante de todas. Que um bom conselheiro ele tem que ser muito humilde, ele tem que saber ouvir. Porque assim, Jorge, na maioria das vezes, aquele desafio que vem para a mesa do conselho, eu já passei como executivo ou como CEO da empresa. Então, assim, me parece muito fácil resolver. Só que, assim, será que esse problema não está vindo com mais algum atributo que eu não estou enxergando? Então, assim, poderia deixar claro para você que saber ouvir, saber se relacionar no corpo colegiado ali, saber que se a tua recomendação, a tua ideia não for acatada, ou não ganhar ali o voto, né, necessário, que o seu par ele deu uma dica, uma recomendação que foi aceita e você perdeu, vamos seguir o que foi concordado. Então, assim,
Você pode ter um debate de ideias, mas uma vez que a ideia foi acatada e foi aceita pela empresa, todos devem seguir e apostar que aquilo realmente vai dar certo. Então, assim, todas as habilidades de relacionamento para esse conselheiro são muito importantes, porque sem elas você certamente vai ter um problema que, na maioria das vezes, você como executivo, CEO ou C-level de uma empresa, você acaba sendo bajulado, né? Os relatórios vêm na sua mão o tempo todo, as informações. No conselho, não. Você tem que fazer as boas perguntas para receber as boas respostas. E aí você está comentando aqui que eu estou entendendo pelo menos que a parte de inteligência emocional ela passa às vezes até a ser mais importante que um conhecimento específico. Muito, muito, porque assim, da forma que você pergunta faz toda a diferença, a tônica da pergunta. Inclusive a gente tem orientado muito de não usar as perguntas assim, por que você não fez? Por que você não viu? Isso intimida, parece que é um contra o outro, né? O conselho contra o CEO. E essa não é a ideia. O conselho está ali para apoiar e ajudar o CEO ou o empresário a tomar as melhores decisões. E como que o conselheiro ele é avaliado? Então, assim, ao longo do tempo ele está fazendo um bom trabalho, não está? Legal, boa pergunta. Isso? Até porque é o seguinte, o conselheiro não pode ir lá só para tomar café e ficar falando um monte de abobrinha, né? Então, sim, existem vários sistemas, ou eu poderia falar subsistemas de avaliação, não só do conselheiro, mas também do corpo ou colegiado, se aquele conselho está conseguindo atingir as metas e objetivos daquela empresa, tá? Então, o presidente do conselho contrata as empresas que fazem aquilo que a gente chama aqui assessment, que é a avaliação do conselheiro e do conselho, para, de maneira regular, saber a evolução dessas pessoas dentro do colegiado. Então, assim, existe sim uma avaliação, da mesma forma que é feita a avaliação dos executivos nas grandes empresas, existe a avaliação também do conselheiro e do conselho no seu corpo colegiado. Está funcionando, né? Interessante. E assim, eu estou entendendo que a experiência, né? Porque assim, é uma habilidade bem específica, né? Então não estou falando, eu preciso trazer um cara bom de vendas, eu quero trazer um cara bom do mercado de varejo. Não, eu preciso da pessoa que vai fazer as perguntas certas, completa, que vai conseguir linkar os pontos. Então, assim, é uma formação muito específica e lógico que você pode dar toda a carga de treinamento, capacitação, mas boa parte dessa habilidade você vai desenvolver atuando dentro do conselho, né? Exatamente. Aí, para quem quer ser conselheiro, né, já fez toda essa parte mais teórica e não tem a parte prática, né? Como que, por ele não ter essa habilidade, ele também não vai ser chamado. Como ele não é chamado, ele não está dentro. E como é que você quebra isso, né? Fica o looping, né? Eu comparo muito isso, a chegada do conselheiro no primeiro conselho, do seu primeiro emprego, né? Você não tem experiência, não te dão a oportunidade. Você não tem oportunidade porque você não tem experiência. Você fica nesse looping, né? E a melhor forma, ou uma das formas, é você atuar de maneira pro bono, como a gente falou há pouco agora, né? Principalmente ajudando aí instituições do terceiro setor, por exemplo, que não tem condições então de pagar o salário ou a remuneração de um conselheiro. Está aí uma boa oportunidade de você ajudar a sociedade com a tua experiência e também ganhar experiência, rodagem, horas de voo dentro de conselho. Essa é uma das alternativas. Outra alternativa é quando a gente fala de startups, né? Então, hoje o ecossistema de inovação, você sabe bem, né, Jorge? A gente conta aí com mais de 22 mil empresas hoje no Brasil que certamente precisam da ajuda de conselheiros /investidores e podem, como é que se diz, absorver a mão de obra ou a experiência de conselheiros no seu primeiro cargo como conselheiro. Então também está aqui uma rodovia assim, enorme de oportunidades de você executivo, que atuou durante muito tempo em grandes e médias empresas, atuar no conselho de startups. Não, e a startup precisa muito, né? Porque além de todas as dores de uma empresa pequena, ela cresce muito rápido. Né? Ainda tem esse ponto aí, porque quando cresce rápido, meio que cresce de maneira desorganizada, né? E existem vários estudos que, inclusive, o valuation das startups, que são comparadas àquelas que têm conselho, as que não têm conselho, eles são bem diferentes no seu valuation, né? Então,
Se você em algum momento pensa em valorizar, trazer investidor ou vender a tua startup, certamente ter um conselho para ajudar vai te ajudar nesse processo de valuation também. Uhum. Bom, então assim, eu estou entendendo aqui que são 3 caminhos, né? Então você pode buscar um pro bono, pode buscar uma startup ou seguir aqui, procurar o conselho consultivo de uma média empresa, né? Você falou faturando acima de 5 milhões, né? E aí, se a empresa não tem conselho ainda, você pode ajudar a montar o próprio conselho, né? Aí vamos supor então que, vamos pegar aqui um aluno do Board Academy, termina a formação, e está no processo de seleção para um conselho de uma empresa média, mas que já tem um conselho estruturado e tudo mais, né? Como é que ele se prepara? Como é que deveria ser a entrevista, o posicionamento, né? O que funciona ou não funciona nesse processo de admissão aqui? Legal. A gente orienta e desafia muito os alunos, né? Os que finalizam aí o programa de formação e certificação de conselheiros, a fazer aquilo que a gente fala que é o pitch matador, que é pegar na lista de contatos que ele tem, 4, 5, 10 amigos, empresários, para que ele faça então um pitch da seguinte forma, Jorge. Vai chamar essas pessoas para tomar um café, bater um papo, almoçar, e ao final ali no meio da conversa vai falar, olha, você já pensou em montar um conselho da tua empresa para te ajudar a levar essa empresa para o futuro? Para te orientar melhor como trazer investidor, como crescer, como implementar um outro motor aqui de um outro negócio dentro do teu negócio? Então a gente sempre orienta que os próprios alunos façam isso para que eles possam abrir essas posições de conselho. Mas quando a gente tem demanda, por exemplo, hoje a Board Academy tem algumas dezenas de posições de conselho, não que a gente está contratando, que a gente recomenda para as empresas que demandam a Board Academy. As empresas procuram Board Academy, puxa, precisa de um conselheiro com esse perfil, você consegue indicar alguém, né? Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente faz esse matchmaking aqui. A gente busca dentro da Board Academy, os mais de 2.100 hoje conselheiros que fazem parte, quem é o perfil que está muito atrelado ou muito próximo daquela demanda que a empresa nos pediu, né? Uhum. Então a gente pega esses perfis e apresenta, recomenda esses perfis às empresas que estão contratando. E aí o processo ele segue muito parecido com o processo seletivo de um diretor ou um C-level no geral. Então tem um primeiro contato ali de verificação de currículo, experiência, formação, por onde passou. E depois tem alguns testes de assessment e ao final, aquela que a gente chama que é a short list, passa por uma avaliação, uma entrevista, normalmente com o empresário ou os sócios daquele negócio. É quase um processo de headhunter para um alto executivo, né? É muito parecido, muito parecido. Eu já participei de vários e é assim, muito parecido. Muito bom. O Farias falou bastante de conselho, mas eu falei que ia voltar um pouco assim para trás, né? Que momento, né, que você teve assim o clique, a ideia de montar o Board Academy? Como é que você estava nesse momento? O que foi essa virada de chave aí? Exatamente. Legal. Então assim, eu com 40 anos, e aí eu tenho uma coisa muito interessante, Jorge. A minha vida sempre foi muito planejada, tá? Muito, muito mesmo. Vou te dar alguns exemplos disso. No ano 2000, eu me lembro muito bem disso, eu era gerente de uma rede de fast food no Rio de Janeiro, tinha acabado de assumir aí como gerente, e eu tinha uma agenda de papel, uma agenda Organize. E eu coloquei lá nessa agenda que com 40 anos de idade, a minha meta seria estar, então, como um CEO de uma empresa, CEO de uma grande empresa, eu estaria casado e com um filho. Casado e com filho eu acertei, tanto é que quando eu completei 40 anos de idade, minha esposa trouxe o teste de gravidez e falou, olha, no dia do meu aniversário de 40 anos, ela falou, você vai ser pai. Cara, é impressionante isso. Impressionante. E legal, comigo é a mesma coisa, né? Meu filho foi 39, meu filho nasceu quando eu tinha 40 anos, né? 40 anos aí, tá vendo? Então, super planejado. E aí eu errei um pouquinho na posição de CEO. Com 41 anos é que eu assumi a minha primeira cadeira como CEO. Então, assim, errei por um ano, mas é aquilo que a gente fala sempre, né? Se você tem um planejamento, você pode até errar, mas vai chegar muito perto da onde você quer. E desde então, né, a cada 5 anos, eu venho fazendo um planejamento dos próximos 5. E com 40 anos de idade,
eu tomei a decisão que no futuro eu queria montar o meu negócio e que com 45 anos eu teria independência. Ou seja, eu não trabalharia mais por CLT, né, que se entenda, para uma empresa, e sim teria a minha empresa. Só que eu não sabia, né? Tá, mas que tipo de empresa? Para onde eu vou? Que caminho eu vou seguir? E aí eu fui estudar muito primeiro, me autoconhecer o que eu gostava de fazer. Eu gostava de ajudar as pessoas, de atuar como professor, como facilitador, como palestrante. Isso sempre foi uma coisa que eu gostei muito, de estar no palco. Interessante. Então isso tem a ver com a direção de educação. Ali, Jorge, eu descobri que a direção já estava clara para mim, que era educação. Não sabia se era para jovens, para executivos, não sabia ainda. E aí fui estudando e me deparei então com a possibilidade de ajudar executivos, C-level, diretores, vice-presidentes e presidentes a se prepararem melhor para atuar nos próximos cargos da vida deles. Quando eu me deparei com a oportunidade, então, de, além de atuar na empresa, poder atuar em várias empresas como conselheiro. Me lembro muito bem que nessa época eu estava como diretor de operações do Walmart aqui no Brasil. Já não aguentava mais aquela loucura, aquela rotina maluca ali, desafio diário. E eu queria algo diferente para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu futuro. E aí foi quando surgiu, então, com 44 anos de idade, batendo ali os 45, estava no planejamento, a Board Academy. E qual foi a fagulha, assim? Quando que você teve o clique, assim? Clique foi no meio do estudo, quando eu descobri, eu não conhecia, né? Então, a possibilidade de estar atuando em conselhos consultivos de médias empresas. Até aquele momento, na minha cabeça, os conselhos ou conselheiros eram só os notáveis, aqueles que foram CEO durante muitos anos de grandes empresas, ou mesmo CFO de grandes empresas. Quando eu comecei a estudar e a pesquisar o mercado mundial, não só no Brasil, né, eu vi que duas empresas no Reino Unido e uma empresa na na Austrália, já faziam um programa de formação muito similar com o que eu estava pensando de ajudar médias empresas. Aí deu o clique e eu falei, opa, eu acho que isso tem mercado aqui no Brasil. Então vou começar a ajudar, apoiar e colocar de pé um programa de formação e certificação de conselheiros. E aí com uma visão bem prática, né? Porque assim, quando a gente fala de conselho administrativo, você precisa... Tem todo um rito de governança, de lei, né? Que é super relevante e é importante para uma empresa corporativa, claro, né? E você vai ter que montar o conselho, tem que seguir aqui. Mas o conselho consultivo, eu entendo que ele é mais prático, né? Sim. Acho que é um pouco dessa menos a governança na medida certa, mas com foco no negócio, né? O conselho administrativo, as grandes diferenças são assim, né? O conselho administrativo é aquele que controla, ele tem mais um viés de controlador, enquanto o conselho consultivo ele tem mais um viés de desafiador, de puxar para frente, de provocar o dono, o CEO daquela empresa. Essas são as grandes diferenças. E eu preferi, não queria atuar no conselho de administração. Porque por força de lei, você precisa entender muita coisa de código, essa coisa toda. O que eu queria é ajudar o básico a esses empresários no Brasil que não tem nada, né, Jorge? Eles não têm, a grande maioria tem pouco conhecimento de gestão e governança. E hoje está com, você comentou 2.100 conselheiros que fazem parte do Board Club, que a gente é o maior e melhor clube de conselheiros da América Latina. E aí a pessoa entra, faz a formação. As formações. E aí, dependendo do perfil e tal, ele pode ser indicado para uma outra indústria que tem um fit com... Sim, recomendado de acordo com as demandas que a gente recebe dessas empresas, né? Então, de maneira regular, a Board Academy recebe demanda para a contratação de conselheiros. A Board Academy não contrata conselheiros. Quem contrata é o dono da empresa, obviamente. O que a gente faz é preparar essas pessoas, esses profissionais, para no dia da entrevista, do assessment, ele está mais preparado com a sua caixa de ferramentas completa para aí sim ter a oportunidade de desempenhar de maneira efetiva. Agora, voltando, né, assim, de trás para frente, né, você logicamente pensou no Board Academy, você já estava em conselho, você já sabia um pouquinho como é que era a dinâmica e tudo mais, né? Como que foi essa tua
transição, né, do mundo corporativo como executivo para conselheiro? Como é que funcionou isso? Tá bom. Primeiro, quando eu decidi que era educação e era para ajuda de executivos na transição de carreira para o conselho, eu fui buscar as principais formações do mercado brasileiro e fora, obviamente, para entender como funcionava isso, como era o programa de formação, né? Eu não posso ensinar e treinar se eu não sei como é. Então, eu primeiro fui buscar, fiz um bom investimento nisso, porque os cursos e programas são bem caros, não só aqui no Brasil como fora também. E aí eu me preparei para isso. E você não era conselheiro ainda? Não, ainda não. Tá. Eu era executivo, era diretor de uma grande empresa, né? Só que já meio desconfortável com aquela posição que eu tinha, Jorge. Eu já não aguentava mais ficar naquele dia a dia que eu estava lá. Então eu estava buscando uma alternativa. Mas você estava buscando a formação para você atuar como conselheiro? Exatamente. No meio do caminho, olha só que coisa interessante. Eu mirei no que vi e acertei o que não vi. A princípio, eu estava me formando, me preparando para atuar como conselheiro. Só que no meio do caminho eu vi uma oportunidade. Falei, opa, o que eu estou passando de problema, de atrito, de dificuldade, de desafios, muitos outros executivos no Brasil têm também. Por que não ajudá-los? E aí nasceu a Board Academy para tentar ajudar, apoiar nesse processo de transição para o conselho. E aí você estava fazendo essa formação como conselheiro, e aí como é que foi o seu posicionamento como conselheiro? Você começou pro bono, na startup, uma grande empresa? Não, eu tive... bom, primeiro eu cavei essa primeira posição, da mesma forma que a gente recomenda que os conselheiros formados pela Board Academy façam. Eu listei 8 contatos de empresários amigos e fui um a um falando com eles. Você já pensou, depois da formação, eu já tinha me formado numa grande instituição aqui no Brasil, e aí fui buscando cada um deles. Você já pensou em montar um conselho para te ajudar? O conselho vai te ajudar nisso, nisso e nisso. Eu via que a grande maioria dos empresários falava, eu nem sabia que tinha esse negócio de conselho, dá para fazer conselho nas empresas? Eu falei, dá. E aí fui de pouco em pouco até que cheguei no William, então foi o meu primeiro conselho remunerado desde então. Até hoje eu atuo no conselho lá da Kainos. Legal. E aí depois você ganha experiência, ganha traquejo, e aí vai sendo indicado e vai... Depois do primeiro conselho parece o efeito ketchup. Não sei se você já ouviu falar do efeito ketchup. Você aperta o ketchup e não sai. Quando sai tudo de uma vez, né? Depois do primeiro conselho, assim, eu recebi uma atrás da outra convocação ou convites para fazer parte de outros conselhos. E como é que foi? Então, assim, você montou o conselho, né? E não tinha nenhuma... A empresa do William não tinha nada. Não tinha nada, zero. Conselho, né? Zero. Então, por isso você descreveu aqui também tão bem como é que é esse... O passo a passo, esse né? passo a passo, né? Sim. E como é que foi para você montar esse processo? Um belo desafio, porque na maioria das vezes, Jorge, a gente sabe como deve ser o papel do conselheiro, mas eu me lembro muito bem que as primeiras reuniões de conselho para mim não foram boas. Eu tinha muito a vontade, como executivo ainda que era antes, de me dá que isso aqui eu faço, eu resolvo e é fácil para mim. E ali não era, né? Eu tinha um papel de conselheiro, eu tinha que orientar, direcionar, mostrar o caminho, facilitar e não resolver para o CEO. Inclusive, me lembro muito bem que na segunda reunião eu desafiei muito, apertei muito o CEO, muito. E ao final da reunião ficou um clima super chato, muito chato. E eu senti que se eu não tivesse se eu não tomasse alguma atitude naquele momento, a gente poderia inclusive perder o CEO. E aí eu liguei para o William, que é o dono da empresa, e falei, William, eu senti que o Rogério ficou muito chateado aí com o aperto que a gente deu nele e eu queria bater um papo com ele e almoçar com ele. Tudo bem? Tudo bem. E aí foi muito legal isso, porque eu acho que eu ganhei o William nesse momento, porque eu me importei com o CEO da empresa. O William é o dono da empresa. A gente foi almoçar e depois ficou tudo muito bem. Mas eu vi que naquele momento eu estava colocando o chapéu do executivo e não do conselheiro, né? Apertando o CEO, desafiando, né? Pressionando. O papel do conselho não é esse. O papel do conselho ou do conselheiro é ajudar, apoiar, mostrar o caminho. E aí você fez tudo isso sem apoio de ninguém, né? De mentoria, de nada, exatamente. Fui no tato, né? Tateando ali
como eu poderia ser melhor, mais efetivo. E esses conselheiros que foram indicados pela board para atuar, o primeiro conselho, às vezes até pro bono e tudo mais, vai para uma startup, eles têm algum acompanhamento? Como é que faz para ele não sofrer das mesmas dores que você passou? Legal. Primeiro, todo participante ou board member que a gente fala aqui na Board Academy, ele acaba virando então esse board member, onde toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem aquilo que a gente chama que é a missa do conselheiro. Então a gente sempre traz um tema relevante para ele se manter atualizado e tentar diminuir aí o gap de conhecimento que ele tem para atuar no conselho das empresas, né? Então, toda quarta-feira às 19 horas é religioso para a gente esse encontro com todos os conselheiros. Esse evento se chama Board Series. É uma série que acontece toda quarta-feira com temas variados. Em alguns momentos, claro, a gente acaba trazendo o tema mais quente do momento, como, por exemplo, recentemente, né, a gente teve aí um grande anúncio, um problema com uma grande varejista aqui do Brasil. Foi um tema que todos os conselheiros ficaram muito impactados, então por isso a gente trouxe rapidamente para o Board Series. Tá, e aí o Board Series traz mais assim um update, uma perspectiva específica, né? Mas e o cara que está com um problema daquela empresa e assim, na verdade o problema dele, né? Como que eu deveria atuar, como eu deveria fazer, quem que aconselha esse? Legal, então a gente faz parte, então todos os board members eles fazem parte de grupos dentro da Board Academy, né? Alguns grupos a gente chama de comissões temáticas, são grupos específicos para tratar de cada um dos temas, são 9 comissões ao total hoje. Mas se você tem, por exemplo, um desafio que você está enfrentando lá na empresa onde você está aconselhando e você não tem as ferramentas ou conhecimento, você propõe, então, essa dúvida, esse questionamento nos nossos grupos e os outros conselheiros que já têm vivência, já têm rodagem sobre isso, experiência, vão poder te ajudar. Então, é a comunidade se ajudando o tempo todo. Aliás, eu acho que esse é o mais forte, o ponto mais forte da Board Academy. É a grande comunidade de conselheiros, né? Todos estão subindo a mesma montanha, só que alguns estão lá no início, outros estão no meio, outros estão no topo da montanha. Então, cada um se ajudando ali a melhorar o conhecimento sobre como é o papel do conselho. É essa inteligência coletiva, né? Sim, exatamente. E aí não tem jeito, né? Todo mundo, com certeza, dentro da Board Academy lá, mais de 2.100, alguém já passou por um desafio que você está passando aí. E a melhor forma de você aprender é com a experiência dos outros, né, Jorge? Não precisa sair tateando igual eu fiz. Aprenda, então, com a experiência de outras pessoas. E aí, voltando aqui no tempo, né? Então eu entendi que você vislumbrou essa possibilidade, fez as formações, aí foi você mesmo falar e cavou o primeiro conselho, falou, poxa, esse caminho aqui é um caminho que pode ser trilhado, outras pessoas poderiam estar fazendo o mesmo caminho, mas para fazer toda essa jornada, você teve uma bagagem corporativa forte, né? Porque eu entendo que o conselheiro ele tem que trazer também uma visão corporativa, né? Então, assim, para quem está hoje, ainda não está vislumbrando ser conselheiro amanhã, mas, poxa, pode ser uma alternativa, sei lá, daqui a 4, 5 anos. O que aquela pessoa tem que estar preocupada dentro da empresa? O que ela tem que desenvolver? Quais são as dicas que você dá para aquele cara, sei lá, que está com uns 35, 40 anos e fala, poxa, daqui a 10 anos talvez esse vai ser o meu caminho. Sim. E quando chegar nesse caminho, eu tenho que estar tão bem preparado com o Farias naquele momento que ele estava quando começou a formação dele como conselheiro. Exatamente. Jorge, excelente pergunta. Primeiro, eu costumo dizer que o melhor momento para você acessar ou entrar num conselho foi há 5 anos atrás. Agora é o segundo melhor momento, né? Então, não tem uma idade certa para você se preparar para o conselho. Quanto antes, melhor, né? E a dica que eu dou é que você possa entender e buscar informações e conhecimento de negócios. Eu sou um diretor de tecnologia, eu posso ser um bom conselheiro? Pode, óbvio que pode. Você pode usar muito a tua caixa de ferramentas aí por onde você passou, implementando soluções, tecnologia, essa coisa toda, mas é muito importante que você entenda de maneira geral dos ecossistemas de negócio, né? Não só com um viés da tecnologia,
é importante que você... Porque assim, não tem jeito, vai impactar em outras áreas, né? Então, você precisa conhecer de comercial, você precisa conhecer de marketing, de branding, de margem de produto, de serviço. Então, assim, você tem que ser realmente aquilo que a gente chama de nexialista. Pelo menos para você saber ligar esses pontos. Então, se eu coloco um novo serviço, uma nova solução na praça, que impactos podem ter? Então, é importante que você busque saber mais de negócios. Essa é a principal e única dica que eu dou. Não. E aí, por exemplo, se eu sou diretor de tecnologia de um banco, né? Qual é a minha jornada aqui para entender mais de negócio? Eu tenho que entender de produtos, eu tenho que entender do mercado financeiro, eu tenho que entender de negócio dentro de tecnologia. Como que eu faria essa jornada? Legal. Então, assim, se você é de banco, você tem que olhar não só para a árvore, que é o banco, mas sim para a floresta. O sistema bancário brasileiro, né? Quais são as inovações, quais são as soluções de segurança, por exemplo, que a gente fala bancário, precisa ter solução, segurança nessa solução. Quem são os clientes que fazem parte desse negócio, quais são os novos entrantes. Recentemente a gente viu a história de um grande banco digital aqui no Brasil, que muita gente não acreditava, e hoje é uma bela de uma potência, porque soube fazer bem feito desde o início. Então o executivo que tem uma cadeira assim, ele hoje toma conta da árvore e não da floresta, ele precisa aumentar a visão dele para começar a olhar mais no ecossistema completo e não só na cadeira ou no desafio que ele está vivendo hoje. Porque o que vai ser exigido vai ser essa visão do ecossistema. Que ele consiga, né, ter essa visão mais ampla do negócio, porque ele vai ser demandado de algumas questões que de repente não é ou não foi aonde ele mais atuou durante a carreira dele, né? Uhum. Então imagina, então, o profissional, um executivo de tecnologia, de um banco, por exemplo. Amanhã ele cai no conselho consultivo de uma empresa têxtil lá de Santa Catarina, Joinville. O que tem a ver têxtil com banco? Nada. Você fala nada. Não, mas ele conhece de negócios. Ele é um cara que sabe como funciona o marketing, o comercial, que a gente chama de Marcom. Ele sabe como criar geração de valor para a marca. Ele sabe e sempre teve experiência em como conduzir pessoas. Então é importante que ele seja mais amplo, não tem jeito. Uhum. E essa visão assim, de entender de negócios, eu entendo que é contínuo, né? Então você está como executivo, como CEO, como conselheiro, né? Isso você não... aí minha pergunta é assim, o que você está olhando aqui como visão de negócio agora com o chapéu aqui do CEO da Board Academy? Legal, boa pergunta. Hoje o que eu estou olhando, e eu sou muito desafiado pelo meu conselho, é estruturar um ecossistema de educação em volta da educação para executivos, né? Então, que serviços, que soluções a Board Academy pode ter hoje para complementar a necessidade, então, desses executivos? Não só com formação, programa de formação e certificação de conselheiros, mas, por exemplo, Jorge, com missões técnicas para fora do país para verificar quais são as inovações, e colocando de pé uma CVB, que a gente fala que é uma Corporate Venture Builder, que a gente colocou de pé então no ano passado, que se chama Board Ventures. É uma empresa que builda ou constrói ou compra startups, trazendo para perto e de repente até sendo sócio de empresas de recrutamento e seleção, empresas de headhunter. Uhum. Porque tem tudo a ver com a jornada do executivo, né? Que um dia pretende ser ou vai ser conselheiro. Então, o meu desafio hoje é olhar para o mercado e verificar o que completa, o que complementa o que a Board Academy tem hoje. E aí você começou falando da formação dos executivos, estou entendendo que é além da... Não é você formar ele como conselheiro, mas estou entendendo que são gaps que a pessoa tem hoje. Sim. E o que você vê aqui de dores, né? O que não está sendo suprido por uma grande empresa? Nossa Senhora, olhando o executivo no CPF, na física dele, Jorge, é impressionante como os executivos não estão olhando para a sua marca pessoal. Primeira coisa é isso, né? E eles ficam 5, 10, 15 anos numa empresa, eles têm o sobrenome daquela empresa. Então, por exemplo, Farias do Walmart, meu sobrenome é Walmart. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai perder seu sobrenome. E quem é o Farias? Né? Como é que ele está posicionado no LinkedIn? Como é que ele está posicionado nas mídias sociais ou redes sociais?
Se ele é uma referência, uma autoridade em determinado tema ou assunto, né? Então, eu vejo muitos executivos espetaculares, com uma caixa de ferramenta, uma experiência espetacular, mas que você vai olhar o LinkedIn dele e você não acredita. A pessoa não consegue colocar isso para que o mercado consiga ver a experiência dessas pessoas. Aqui está o maior gap na pessoa física das pessoas em poder criar uma marca, uma autoridade, e eles não estão fazendo. É impressionante isso. Interessante. E uma outra pergunta aqui é o seguinte, se alguém chegasse para você e falasse, olha, você vai viver 50, 100 anos a mais do que viveram os seus avós, né? Tá. Essa primeira é uma boa ou uma má notícia para você? É uma excelente notícia. Você está preparado? Sim. Cada dia, não tem jeito, tem que estar. E o que você faz para se preparar? Porque assim, a gente, se você pensa com a cabeça da aposentadoria do passado, pode ser um cenário terrível, né? Eu queria entender um pouco como você está se preparando para isso e como que você está levando isso adiante. Legal. Eu aprendi isso com um grande amigo que se chama Jorge Azevedo, que ele falou para mim assim, Farias, o que você está criando de ativos para o futuro, né? Preparando se você tiver que realmente viver mais, o que você está criando hoje, você está gerando de valor para os negócios, para a tua vida, no futuro, e não é resultado hoje, né? Aquilo que você está criando, e aí esse ecossistema vai ajudar muito nesse processo, para que no futuro você tenha aí não sei se esse é o nome, velhice, mas assim, o final de vida aí, os 40, sobrevida, né? Uma sobrevida um pouco melhor, porque hoje em dia você sabe que não dá para depender de nada do governo, obviamente, isso aí nem pensar, mas o que você está criando hoje para que você tenha um futuro com ativos mais rentáveis, mais sustentáveis e que possam realmente levar para o outro nível, né? O que eu estou fazendo é exatamente isso hoje, né? Então, se eu tivesse esse privilégio de viver 50 ou 60 anos a mais que os meus avós, certamente o que eu estou fazendo hoje vai refletir lá na frente. E aí você está falando, só para entender um pouco, você está falando não é só financeiro, mas tem a ver com propósito, tem a ver com atividade, com um novo ciclo, né? Sim, isso é meio clichê o que eu vou falar aqui, mas é a mais pura verdade. Jorge, quando eu parei de olhar para o faturamento, para a grana que sobra, e olhar para as pessoas que a gente está impactando, e vou te dar alguns exemplos. Há 2 semanas a gente terminou mais uma turma 12 do PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, onde tinham 2 participantes de 80 anos, um de 81 e outro de 82 anos. E ao final, eles falaram assim para mim, Farias, você me deu uma nova vida. Com 82 anos, exatamente o que você está falando agora. A gente colocou nessas pessoas, né, eu falo a gente, porque não sou só eu que faço isso, tem um corpo de professores, esperança que dá para fazer mais. Imagina a experiência dessas pessoas com 80 anos, que foram altos executivos de grandes empresas. Imagina o propósito disso, o impacto que a gente está causando nas pessoas. E aí tem um tema importante, né? Propósito, Jorge, é aquilo que você deixa nas pessoas e não aquilo que você deixa para as pessoas. Então isso para mim, assim, o game, olha, esse jogo está muito bem encaminhado. É sensacional, né? Porque a pessoa às vezes chega nessa fase, né, e não vê muita perspectiva, não, né? Definitivamente não. E você dar essa perspectiva faz toda a diferença, né? Meus pais têm 82 anos, nasceram no mesmo ano. Aí. Meu pai tem mais de 10 anos de aposentado e ele já começa a perder um pouco da lucidez. Então, Sim. assim, vive sozinho e tal, mas ele já não pode pegar e sair na rua de carro, ele se perde. Né? Ele já tem um pouco de dificuldade de orientação. Minha mãe, 82 anos, acho que eu nem podia ter falado isso no podcast, ela opera. Aí. Ela opera, ela vem aqui para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, ela vem dirigindo, né? Mas precisa ter, né? Tem que estar ativo, atuação, né? Exatamente. Isso, né? Exatamente, Né? E aí quando você dá essa perspectiva para a pessoa e a pessoa percebe que pode contribuir, porque às vezes não se trata do dinheiro, né? mas de ser valorizado pela sociedade, né? Isso faz toda a diferença. Poxa, eu sou importante, né?
Isso não tem preço, definitivamente não tem preço. E o que a gente mais tem feito é isso, valorizando os 50 a mais que a gente fala, né? Ontem mesmo eu publiquei no meu LinkedIn sobre isso, falando da importância e, infelizmente, as indústrias, o varejo, as empresas no geral, elas não estão valorizando essa mão de obra que é espetacular, que tem experiência e cada vez mais vai poder ajudar muitas empresas no conselho, atuando no conselho dessas empresas. Muito bom, muito bom. Farias, quem quiser te encontrar, como é que faz? Onde te encontra? Legal. Principalmente no LinkedIn, Farias Souza e também Board Academy. Então, por lá eu sempre posto os temas mais relevantes aí para os conselheiros ficarem atentos. Então, o LinkedIn, Farias Souza, é o melhor canal. E a gente está falando aqui para o executivo que está pensando assim, qual vai ser o próximo passo da carreira. A gente está falando aqui para o empresário que acha que pode ser uma boa ideia criar um conselho consultivo, né? Acho que esse match aí que é fundamental, né? Principalmente dos fundadores de startup, né? Que estão ali naquele momento. Às vezes é ele sozinho, às vezes é ele mais um sócio, um funcionário, um colaborador, que precisa então de orientação, de caminho, de clareza e principalmente, né, Jorge, de conexão. Então, um conselheiro pode conectar essa startup a um negócio assim que vai explodir, vai fazer explodir, né, crescer, aumentar o valuation dessa startup pelas conexões que esse conselheiro tem. Muito bom. Bom, então você que quer pensar numa nova jornada, né, o que você vai fazer com o teu bônus de vida, né? O caminho do conselho pode ser excelente para você continuar agregando muito valor e continuar nessa jornada. Ou então para você que é empreendedor, né? Você que é empreendedor, é um CEO, sente sozinho, falta alguém para ajudar, para trazer esse contato, essa visão, esse conhecimento específico de mercado, né? Segue a gente aqui no canal, marca, distribui esse vídeo para quem você acha que vai ajudar e muito sucesso.